Em uma terra repleta de fervor, a brisa suave traz memórias de milagres realizados por Jesus. Cegos recuperam a visão com um toque suave e paralíticos se levantam regozijando-se diante da multidão. Os pães e peixes se multiplicam, alimentando milhares com apenas alguns recursos, um verdadeiro milagre. Mas enquanto a luz brilha, sombras começam a se formar, os líderes religiosos assistindo com olhares pesados. Um narrador com voz reverente questiona se ele curava os doentes porque pediram a sua morte, a curiosidade se acende e os corações clamam por compreensão diante da dualidade da fé e o poder da decisão. Em meio à multidão aflita, a curiosidade cresce. Os olhos se voltam para Jesus, que avança cercado por um clima de expectativa. Os murmúrios ecoam, preenchendo o ar tenso. Ouro ou liberdade, a dúvida se instala enquanto líderes religiosos observam de longe, preocupados. Um homem cego grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A súplica ressoa como um eco de esperança naqueles corações. Jesus, para seu olhar profundo, atravessa a multidão. Com um gesto, a cura se aproxima. A fé do homem brilha como uma chama na escuridão. Os olhos do cego se abrem e ele vê a luz pela primeira vez. A multidão explode em júbilo, mas os líderes estremecem com o poder que Jesus demonstra. Um fariseu sussurra a outro: a lei será desafiada. Precisamos agir antes que todos o sigam. A conspiração começa a se formar nas sombras. No templo, as vozes se levantam em fervor. Tradicionalismo ou mudança, o conflito moral entre as doutrinas e o amor incondicional de Jesus se intensifica. Jesus, agora seguro, responde às críticas: não vim para os justos, mas para os pecadores. Suas palavras cortam como uma faca nas convenções. Os poderosos se inquietam, temendo perder seu controle. A fé do povo, renovada por milagres, se torna uma ameaça ao poder estabelecido. Um novo clamor se levanta: quem é este que desafia a ordem? A semente do medo e do ódio começa a brotar no coração dos opositores. Contemplando seus seguidores, Jesus sussurra palavras de encorajamento, plantando fé onde antes havia dúvida. A transformação se inicia nas almas. Assim, em meio ao tumulto, o amor de Jesus continua a fluir, prometendo vida e redenção àqueles que o seguem com fé genuína. Assim, em meio ao tumulto, o amor de Jesus continua a fluir, prometendo vida e redenção àqueles que o seguem com fé genuína. Após o milagre do cego, pessoas se aproximam, esperançosas, contando suas dores e anseios ao Mestre, que ouve atentamente cada palavra. Nos rostos dos aflitos, uma mistura de esperança e dúvida tornava-se visível. Jesus sabia que muitos buscavam não apenas cura, mas também uma verdade mais profunda. Entre as palavras de conforto e compaixão, Jesus revela: a verdade vos libertará. Suas declarações pendiam entre fé e sua própria identidade divina. Por outro lado, os líderes religiosos se reuniam em um local sombrio, preocupados com a influência crescente de Jesus e seu desafio às suas tradições. Um dos fariseus, com semblante sério, disse: se não controlarmos essa situação, perderemos nossa posição e a confiança do povo. As preocupações aumentavam e a ira contra Jesus se tornava palpável. Um ressentimento profundo crescia entre os que se viam como justos. Em meio à multidão, uma mulher à margem observava tudo. Ela carregava um fardo de pecados e feridas, atraída pela mensagem de Jesus. Jesus percebe sua presença. Olhando diretamente em seus olhos, ele diz: vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A mulher hesita por um momento, isentando-se da culpa. Como poderia um homem tão poderoso acolher alguém como ela? Inspirada pela compaixão de Jesus, ela avança lentamente, o coração acelerado. Seus pés tocam o chão, marcando sua decisão de se achegar. Quando chegou perto, a multidão se silenciou. Jesus a olhou novamente e suas palavras vieram como um bálsamo: seus pecados estão perdoados. A mulher chorava de alegria e alívio. As correntes de sua culpa estavam se desfazendo à luz do amor e perdão que ela nunca havia conhecido. Entre os líderes, um fariseu se levanta indignado: esse homem não pode perdoar pecados. Somente Deus tem esse poder. A tensão se intensificou. Jesus, percebendo os pensamentos deles, respondeu o que é mais fácil: dizer seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda. As palavras de Jesus reverberavam no ar. Ele sabia que seu testemunho desafiava tanto a fé popular quanto a liderança religiosa. Após um breve silêncio, Jesus se volta para a mulher: levante-se e vá. Sua fé a curou. Ela sorri, um brilho radiante em seu ser. Os murmúrios entre a multidão aumentaram. Alguns ficaram maravilhados, outros estavam inquietos, reconhecendo que algo extraordinário estava acontecendo. À medida que a mulher se afastava, um novo caminho para sua vida se abria. O amor de Jesus havia transformado sua história irremediável. Nesse momento de transformação, Jesus percebe a mudança em muitas almas ao redor. O reino de Deus realmente estava se aproximando.
Os fariseus, no entanto, se reuniram novamente, conspirando. Precisamos tomar uma atitude contra essa ameaça à nossa autoridade. A sombra da opressão sobre a verdade estava se estreitando. A tensão entre Jesus e as autoridades religiosas se tornava quase palpável. A missão de Jesus, cheia de amor e verdade, estava prestes a se confrontar de uma maneira que poucos poderiam imaginar. E assim a história avança, convidando todos a refletir sobre o perdão e a transformação que só ele pode trazer. Na penumbra da sala, Jesus se senta à mesa junto a seus discípulos, o cheiro do pão fresco permeando o ar. As trevas se aproximam e a tensão cresce entre os discípulos, sentindo a gravidade do momento. Jesus, com a voz serena, quebra o pão e diz: "Este é o meu corpo, que é dado por vós." Um silêncio profundo toma a sala, enquanto o peso das palavras de Jesus ressoa nos corações. Ele passa o cálice, dizendo: "Este é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." A traição está próxima. Judas, encolhido à sombra, escuta as palavras com um olhar decidido. Jesus, consciente da traição, revela: "Um de vós me trairá." Um murmúrio de espanto percorre os irmãos. Pedro, com fervor, promete: "Nunca te negarei." A sinceridade de sua voz ecoa pela sala. Jesus olha em seus olhos com um misto de amor e tristeza, sabendo que o destino estava selado. Levanta-se da mesa e, com um gesto simbólico, ensina que o maior deve servir. Os discípulos observam atordoados, percebendo a grandeza do amor que transcende todo o entendimento. Enquanto a ceia se aproxima do fim, cada olhar reflete o peso do que está por vir, a traição e a esperança. Enquanto a ceia se aproxima do fim, cada olhar reflete o peso do que está por vir, a traição e a esperança. Jesus, com a voz suave, diz: "Um de vós me trairá." A sala mergulha em murmúrios, a dúvida se instala entre os apóstolos. Pedro, confuso e aflito, pergunta: "Sou eu, Senhor?" Jesus confirma: "Aquele que me entrega é aquele que partilha comigo." Judas, em um canto, esconde sua traição sob uma máscara de lealdade, enquanto sua mente trama a entrega de seu mestre. Jesus parte o pão e assegura a cada um que, mesmo na tristeza, há esperança na promessa de redenção, apesar da traição. No silêncio da sala, o sacrifício se torna inevitável. Jesus ergue a cabeça, irradiando compaixão, mesmo diante do que virá.